Boa noite, pessoal. Se por acaso alguém estiver por aí, eu não estou conseguindo, deixa eu ver se eu consigo visualizar algum comentário. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo visualizar aqui o comentário de vocês. Já que eu tive que fazer uma improvisação aqui de última hora, vamos começar agora a aparecer uns rostinhos aí. Vamos fazer um teste, se alguém puder escrever alguma coisa, para ver se aparece para mim, para ver se vocês estão escutando bem. Eu tive que fazer umas readequações aqui de última hora para poder atender a esse nosso encontro, a esse nosso compromisso aqui com o pessoal das terças-feiras. Aparece um rostinho aí, alguns eu identifico, outros não. Tô vendo aí a Dalva, deve estar com a família. Os comentários eu infelizmente não estou conseguindo ver. Vou ficar meio no escuro aqui, pessoal, mas estou confiando aí que vocês estejam me escutando, tá? Espero que vocês estejam me escutando. Vamos aguardar mais um minutinho para iniciar a apresentação da noite. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Não tem nenhum comentário, agora acho que talvez apareceria. Só mais um minutinho, a gente já inicia a preleção da noite, só de forma antecipada. Walter, boa noite, agora tá aparecendo aqui, beleza. A Rosa, boa noite, Rosa, apareceu o comentário aqui, que bom, maravilha. Adiantando aqui antes da gente iniciar a oração, porventura aqueles que ainda não tiveram oportunidade de me ouvir, eu sou o Cláudio, sou trabalhador do Centro Espírita Herculano Pires, da equipe das terças-feiras. Me pareço muito com o cara da semana passada, se por acaso alguém viu, não sei porquê, mas... E sou responsável pela apresentação da noite. Boa noite, Alain, Edson. Bom, são 8 horas, então aqueles que porventura entrem depois vão pegar a gravação. Nós vamos iniciar então o nosso encontro dessa terça-feira com uma oração, como de costume. Eu acho que primeiramente para agradecer a Deus a oportunidade de nós podermos estar discutindo, mesmo que de forma não presencial, e conversando sobre os ensinamentos do Cristo, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de podermos celebrar esse novo ano que chega, junto com a nossa família, a grande parte com muita saúde. Agradecer a Jesus pela luz que guia o nosso caminho, que são os seus ensinamentos, aos benfeitores espirituais que nos acompanham nessa nossa jornada de provas e expiações, nessa nossa missão também, porque não aqui na Terra, para que possamos ter os caminhos facilitados. E, como eterno pedintes que somos desde já, que possamos ser envolvidos durante esse tempo que aqui possamos estar juntos virtualmente, pela bondade e misericórdia do Pai Celestial, nos dando força para enfrentar qualquer dificuldade que esteja à nossa frente. Que assim seja. Bom, pessoal, então o tema que eu defini para a noite, Tempos de Esperança, ele de certa forma é uma continuidade do que o meu irmão Fábio falou semana passada sobre novos ciclos, que se iniciam. E
também, por que não um complemento? Por que tempos de esperança? Primeiramente porque esta é a primeira terça-feira do ano de 2021, nós iniciamos então assim um novo ciclo, então feliz ano novo para todos vocês. E toda vez que um novo ciclo se inicia, a gente tem a esperança de que coisas novas vão surgir, né? Meu irmão falou um pouco sobre se comprometer com coisas novas, mas a gente também fica à espera de que coisas novas vão surgir na nossa vida. E talvez, se eu não estiver enganado, grande parte de nós nunca esperou tanto a chegada de um novo ano como esse de 2021. Por que isso? Porque eu acho que o ano de 2020, para a nossa geração, né, a geração dos que temos conversado aqui, a geração dos nossos filhos, talvez de alguns pais de vocês e dos meus pais com certeza, tenha sido o ano mais desafiador da nossa encarnação, né, da nossa experiência aqui na Terra, em função da pandemia que o mundo vive. E por que eu chamo de desafiador? Porque nós primeiramente não podemos considerar de todo ruim, porque ele nos traz ensinamentos, né? Talvez mais à frente, se nós tivermos oportunidade, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas como foi o ano mais desafiador, eu acho que na cabeça de todos nós, a gente imagina, até pelas notícias que recentemente chegam, sobre já lugares no mundo recebendo a oportunidade da vacina, alguns medicamentos sendo testados, a própria medicina e a ciência já se adiantaram em tratamentos. Então, na nossa cabeça, o ano de 2021 é um ano em que nós teremos boas notícias, teremos boas novas, as coisas vão melhorar. Pelo menos eu imagino que é isso que passa na cabeça de todos nós, né? Nós tivemos um ano desafiador e a gente acha que vai mudar. Vai mudar sim? Eu costumo dizer que a gente gosta muito de filme de magia, de Harry Potter, essas coisas, porque a gente acha que de uma forma mágica tudo vai acabar com um ano e começar com o outro, né? A gente espera que aconteça. Então, quando a gente fala de esperança, que esperança que nós temos de que as coisas realmente mudem? É a esperança de que eu vou sentar e esperar, jogando a responsabilidade somente para que outras pessoas façam acontecer ou resolvam os problemas do mundo, né? Porque a pandemia é só um dos nossos desafios, uma das provas e expiações que nós vivemos. Existem outras doenças, existe o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossos compromissos. Todos eles são desafios da nossa existência. Esses desafios servem como aprendizado para a nossa vida de espíritos encarnados aqui na Terra. Então, de quem é a responsabilidade de fazer com que as coisas mudem no mundo? A gente espera e faz com que os outros resolvam, ou nós estamos fazendo a nossa parte? Uma vez eu li a diferença entre uma esperança e outra, né? Que a esperança verdadeira deveria ser a de esperançar, que seria o quê? Olha, o que nós podemos fazer da nossa parte para que nós tenhamos uma situação um pouco melhor. O que é que nós estamos fazendo? O que é, como eu tenho falado ultimamente, o que é que nós estamos entregando para o mundo, para que o mundo nos dê de volta coisas que nos dê esperanças de mudança. Nós vemos a ciência, nos colocamos aqui respeitando, claro, a opinião de cada um sobre os métodos de se prevenir sobre a doença. Vamos voltar de novo a esse exemplo, né? Respeitando a opinião de cada um, o livre-arbítrio de cada um, mas a ciência nos diz que temos que fazer A, B, C e D para evitar que sejamos contaminados, por exemplo. O que nós estamos fazendo? Respeitando o que a ciência está dizendo ou deixando, deixa que eles se virem aí, não, eu não quero fazer nada. O que é que nós estamos fazendo? Para que as coisas possam vir a se ajustar também.
Porque agora está surgindo vacina, agora vai acabar. Não é bem assim. Né? A gente sabe que, por exemplo, a vacina ainda não, a vacinação não se iniciou, existe toda uma fila de pessoas, o risco ainda continua. Então, o que nós estamos fazendo para entregar ao mundo uma forma de amenizar esse sofrimento que muitas pessoas têm passado? Porque o que acontece é que muitas vezes parece que não é comigo. Porque, eu não peguei, não tem ninguém na minha família que ficou doente, ou porventura não tenha desencarnado nessa situação. Então muitas vezes a gente faz de conta, ou tenta esquecer. Tudo bem que muitas vezes faz parte de um bloqueio da própria mente, para a gente evitar sofrimento, evitar ansiosidade e tudo mais. Mas muitas vezes a gente faz de conta que não é com a gente. É com o vizinho, não é comigo. Então a gente acaba não colaborando, né? Nós não colaboramos com o processo de melhora para toda e qualquer situação, seja para esse desafio ou seja para outro desafio. Então nós temos que fazer a nossa parte para que haja uma mudança, não só no que diz respeito a esse nosso desafio, mas em tudo aquilo que existe na nossa existência. Ora, a gente acredita que o mundo está uma calamidade. É muita violência, é muito roubo, as pessoas parece cada vez mais mal educadas. Então, para isso, o que é que nós estamos fazendo para colaborar com a melhora do mundo? Estamos fazendo nossa parte. Aí vai um pouquinho de encontro com aquilo que meu irmão falou semana passada. E a nossa reforma íntima? Nós estamos olhando muito o defeito do outro, mas como o meu próprio irmão falou semana passada, muitas vezes aquilo que incomoda no outro é aquilo que mais nós temos de defeito. E o que nós temos feito para que isso melhore? Qual é o primeiro passo que nós estamos dando neste ano novo para que a nossa reforma íntima ela possa funcionar? Mas uns acham que é muito difícil, mas é muito difícil com tantas coisas que estão acontecendo, com tanto sofrimento. Bom, aí se faz muito necessário o primeiro ponto, principalmente para nós espíritas que estamos aqui discutindo sobre o assunto, né, vendo esse e outros vídeos sobre o tema. Nós, principalmente nesse aspecto, é de suma importância nós lembrarmos os preceitos da doutrina que nos diz o quê? Somos espíritos encarnacionistas que através das nossas experiências nas várias vidas, nós vamos melhorando, nós vamos adquirindo conhecimento, através dos nossos aprendizados, que muitas vezes vêm através do sofrimento, que nós vamos evoluir como espíritos. Então, gente, se alguém falou para vocês que ia ser fácil, não é. Não é fácil, mas a questão não é não ser fácil. A questão é como você encara o desafio. Se você ficar só lamentando, choramingando, dizendo que é difícil e não fizer a sua parte, vai continuar sempre difícil. Nada vai mudar e o sofrimento vai continuar. Se você lembrar do preceito, primeiramente do preceito da doutrina, né? O mal sofrer e o bem sofrer. Se você tiver na sua mente, né, que você é um espírito encarnado, tendo uma oportunidade, sabedor de que a vida é cheia de provas e expiações. Se você tiver essa consciência, você já está um passo na frente. Mas essa consciência tem que ser diária nos nossos atos. Eu falo isso por mim mesmo. Porque muitas vezes a gente reclama das coisas e depois quando você se toca, você fala, não, mas espera aí, é assim mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil. Se você voltar para a espiritualidade amanhã e reclamar para eles, eu falo assim, gente, mas vocês sabiam daqui, vocês saíram daqui e voltaram para a Terra, sabiam que não ia ser fácil. Né? Ninguém mentiu para vocês. Vocês iam ter experiências difíceis. E o que a gente muitas vezes acha que é difícil. Porque
como eu falei no início, né, talvez nós estejamos vivendo o maior desafio da nossa geração, depois, talvez, Segunda Guerra Mundial, onde desencarnaram muitos espíritos e o mundo virou né, de ponta cabeça e tudo mais, e foi por quanto tempo? Né? Quanto tempo durou a última Grande Guerra? Então talvez esse seja o maior desafio. Quando a gente começa a fazer as comparações do que aconteceu no passado e o que acontece hoje, se a gente for se compararmos os sofrimentos que viviam aquelas pessoas com aquilo que nós vivemos hoje, nós estamos no céu. Né? A gripe espanhola dizimou 5% da humanidade. Em função do avanço da ciência, outra coisa que a gente jamais pode descartar, gente. Mas como é que, por exemplo, para quem não acredita na vacina, mais uma vez, sem tirar o mérito ou livre-arbítrio daqueles que de repente não querem tomar, tá? Cada um sabe o caminho e tem o livre-arbítrio de escolher. Mas para aqueles que ficam em dúvida, como é que descobriram uma vacina tão rápido? Gente, nós temos que lembrar que a ciência avançou muito. A tecnologia e a ciência avançaram demais, desde a gripe espanhola que dizimou 5% da humanidade. Então o Covid não vai dizimar toda essa quantidade de pessoas, a não ser que a gente também não faça nada para colaborar. Mas com as colaborações, com as prevenções, com as vacinas, as coisas vão mudar. E a ciência evoluiu muito, né? Voltando um pouquinho atrás, senão eu me embaralho. A ciência evoluiu muito, né? Nós não podemos esquecer que se a gente pegar aí de uma época de, 20 anos, a gente tinha primeiro o disquete, né? Ciência e tecnologia, tá? Nós tínhamos o disquete, depois virou CD, depois virou cartão de memória, depois virou pendrive, agora já não tem nem mais isso, agora é na nuvem. Aí o cara pergunta, mas a nuvem tá carregada ou tá limpinha, né? Às vezes o cara, talvez alguns mais velhos não sabem nem o que é guardar na nuvem, né? As informações. Mas, então, o problema é que nós estamos sempre olhando o hoje. Então, hoje parece muito mais difícil, mas se nós compararmos com épocas anteriores, as dificuldades eram muito maiores do que as que nós temos hoje. A tecnologia avançou, a ciência avançou, os desafios são muito menores. Mas os sofrimentos acontecem, gente. Acontecem e vão continuar acontecendo, porque fazem parte da nossa história como espíritos reencarnantes. Nós temos muitas pessoas desencarnaram, vão desencarnar, por exemplo, com a doença, pessoas que talvez conheçamos. Mas, gente, todos nós temos que passar por experiências. É assim que funciona. E aí nós temos um capítulo no Evangelho que fala sobre fé, mãe da esperança e da caridade. Eu gostaria de ler o primeiro trechinho para vocês, que é a parte para nós complementarmos essa nossa conversa de hoje e nós podemos também concluir. Por quê? Para que você tenha esperança de mudança, você precisa da atitude, primeiramente. Você precisa querer que as coisas melhorem. Você tem que fazer com que as coisas melhorem. Você tem que colaborar com o processo. Você não pode ficar só esperando que as coisas venham dos outros. Não pode terceirizar a responsabilidade. E o capítulo que é do Espírito Protetor de Bordeaux, 1862, Espírito de José, diz o seguinte, é uma instrução do Espírito. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer, ou seja, tem que se praticar. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor? Porque, se não tiverdes fé, que esperareis? Né? Não é a fé que vos dá o amor?
Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis, e por conseguinte, que amor? Então, um ponto mais importante que vem complementar aquilo que nós estamos falando sobre a esperança é, primeiro, que nós temos que acreditar. Acreditar que as coisas vão melhorar de um jeito ou de outro. E como é que vai melhorar? Lembrando que somos espíritos, tentando viver a nossa vida como espíritos eternos e não como um homem mortal, como costuma dizer o meu irmão. Porque vivendo como um espírito eterno, nós saberemos que um dia iremos nos separar desse corpo, seja com a experiência que for, e retornarmos ao mundo dos espíritos, a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira vida. Então, sabendo que haverão novas oportunidades, se alguma coisa ficou para trás, nós teremos outras oportunidades para poder reaver o tempo perdido. Mas, claro, cada vez que nós damos um passo, melhoramos, tomamos as atitudes, fazemos a nossa parte no processo, a nossa evolução desenrola muito mais rápido. Nós aprendemos, nós tornamos as nossas dificuldades muito mais fáceis. E a fé nos diz o quê? Que nós temos que acreditar naquilo que a doutrina nos diz. E principalmente, que Jesus e Deus, que é toda bondade e toda misericórdia, jamais vão nos abandonar. Com todas as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, Deus e Jesus jamais vão nos abandonar. Mesmo que nós pensemos onde eles estão nesse momento de sofrimento, com certeza eles estão do nosso lado, torcendo e orando para que nós possamos vencer os nossos obstáculos, vencer os vícios que carregamos. E de que vícios eu estou falando? Os vícios de imaginar que o sofrimento é de uma vida só, que as coisas não vão melhorar. Nós somos viciados em achar que as coisas não vão melhorar, né? Que tudo está uma desgraça, tudo está ruim. É um vício que nós temos, né? A gente reclama de tudo. Pelo menos eu sou assim de vez em quando. Então, fé. Fé de que Jesus, mais uma vez, a espiritualidade amiga, sempre vão nos acompanhar nesse processo, desde que nós façamos a nossa parte. Não façamos como aquela pessoa que, por exemplo, né, vou dar um exemplo bem vulgar, bem simples talvez, não vulgar, mas simples, que ela quer trocar de emprego, porque ela sonha em ganhar um pouco mais, mas ela não se aperfeiçoa, ela não quer muito trabalho, ela também nem manda currículo e nem acorda cedo. Como uma pessoa dessa vai melhorar? Não é verdade? Então, tenhamos fé. Tenhamos fé com esperança, fazendo a nossa parte de que as coisas realmente vão mudar. Ainda passamos por um processo desafiador, provavelmente nos próximos meses, mas uma coisa muito importante. Vamos aprender as lições? Vamos entender as lições que todo esse desafio nos trouxe e vamos tentar carregar conosco no nosso íntimo para que, em eventuais novos processos de provas e expiações, nós já estejamos mais preparados e preparados não só para pensar em nós, mas pensar no nosso próximo. Porque muitas vezes nós tomamos certas atitudes e tomamos o nosso livre-arbítrio para fazer aquilo que nós pensamos que é bom para nós. E não para nós, por exemplo, mas não para o todo. Tá certo, pessoal? Então temos esperança, fé de que Jesus e Deus vão nos acompanhar sempre, trazendo boas novas. Mais uma vez, um ano de muita paz para todos, principalmente, de muita luz que possa nos guiar nessa jornada e que tenhamos fé.
que tudo passa, de um jeito ou de outro, tudo passa, tá certo? Bom, vamos fazer oração para encerrar essa apresentação da noite, mas de antemão eu gostaria que nós pudéssemos, talvez no final da oração, alguns minutos de vibração para aqueles companheiros que passam ainda pela dificuldade da doença. Inclusive nós temos um dirigente da casa, seu Antônio, que até a última notícia que eu recebi, continuava internado, né, numa situação não tão confortável na UTI em função da Covid. Ele já tem uma certa idade. Então eu gostaria de não só pedir por ele, mas também por todas as pessoas que passam por dificuldades inerentes a esse processo, tá certo? Então, vamos primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos, por esses momentos, refletir um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina, as mensagens que o Cristo nos deixou para que tenhamos esperança de um mundo melhor. Agradecer a Deus por tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nos facilita a vida e que muitas vezes não damos importância. Que nesse momento de encerrar essa oração, possamos pedir por aqueles que passam por dificuldades inerentes a esse desafio do momento, em função desse vírus que nos ataca, que todos possam ser confortados pelas bênçãos do Pai Celestial, envolvidos em sua bondade e misericórdia, e recebam do alto os fluidos vivificantes necessários ao restabelecimento do seu equilíbrio, seja ele físico, espiritual ou perispiritual. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, e que nossas preces e vibrações possam ser atendidas. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado por esse tempo. Desculpe mais uma vez pela improvisação que eu tive que fazer aqui para poder atender o horário. Que todos, mais uma vez, tenham um resto de semana muito proveitoso, um início de ano com muita luz. Que Deus os abençoe e Jesus os ilumine de sempre. Vou ficar só mais um minutinho, porque tem aquele pessoal que entra depois que a nossa gravação ao vivo entrou, e aí, se eu desligar agora, o delay faz com que eles percam o final da apresentação, tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima, obrigado.